Quero chamar nosso querido pastor, amigo Josué, vem aqui. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas pela vida do pastor Josué. Valeu, Beto. Ora por mim, cara, por favor. Como eu falei, aqui é um amigo, um irmão. Já falei diversas vezes isso. Toda vez que ele vem ministrar aqui, eu digo isso. Foi o primeiro pastor que atendeu a nossa primeiro chamado, veio a primeira agenda, um amigo, e desde então temos uma amizade. Esses últimos tempos está meio corrido, me enrolou umas 2 semanas para ir almoçar comigo, mas está perdoado em nome de Jesus. Mas está aqui um homem de Deus, estenda suas mãos para cá. Pai, nós te damos graça, obrigado pela vida do pastor Josué. Eu sei que o Senhor tem algo do céu para liberar sobre esta casa através da vida do pastor Josué. Como o Senhor já falou aqui, através do louvor, através da dança, eu sei que ainda o Senhor tem mais, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Que não seja Ele, mas sim seja o Senhor. Nós declaramos toda a bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado. Você me ajuda? Para mim. Feche os teus olhos, por favor. Te amamos, Jesus. Se você lembrar dessa letra, canta comigo, por favor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a quem? A ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a quem? A ti. Não há outro igual a ti. Aplauda Jesus se você puder. Você pode baixar para mim? Algumas coisas antes de ministrar a palavra, que eu estava ali sentado. E aí a gente sabe que as coisas acontecem, infelizmente nós estamos vivendo um tempo muito estranho, por não dizer tenebroso, mas a gente não quer espiritualizar todas as coisas, porque são coisas que infelizmente estão acontecendo, é fruto, resultado de muita falta de investimento, sobretudo do ponto de vista segurança pública, educação e tantas outras coisas, mas uma das coisas que o Espírito Santo falou ali comigo, é que os sinais falam no reino do Espírito. E a gente sabe que determinadas coisas que estão acontecendo fisicamente estão sendo faladas, estão sendo diluídas, digamos, do ponto de vista espiritual.
E o que essa semana aconteceu com o pastor Roberto, a pastora Pâmela, foi uma tentativa de romper com a comunicação. Quebrar a comunicação deles no sentido de comunicar-se pastor, ovelha, ovelha, pastor. No sentido de tentar tirar a essência do trato, da comunicação, da fala, do entendimento. E se usa, muitas vezes, essas situações no âmbito espiritual para tentar mostrar, Deus mostrando que há uma guerra de fato, e por que não dizer de verdade, no sentido de querer romper com a comunicação deles, de modo que aquilo que eles falarem seja interpretado de uma outra forma. Muitas vezes fala A e alguém interpreta B, e aí acha que é C, e aí uma confusão está estabelecida, entende? Então, Deus hoje está rompendo com isso em nome de Jesus neste lugar. Amém? E virá, é mais ou menos aquilo de Joel, né, meu irmão? É aquilo que o migrador, aquilo que qualquer âmbito do devorador tenha tocado, o Senhor restituirá. É interessante porque a palavra de Joel fala assim, que é o Senhor dizendo, eu restituirei, é o Senhor. Então aquilo que foi, bem disse você mesmo com a palavra, a vingança é do Senhor, né? A vingança pertence ao Senhor, mas é aquilo, muitas vezes a gente fala, puxa vida, vamos atrás, se há, claro, acionar os órgãos competentes para se tomar certas medidas, isso é salutar e é importante que isso aconteça. Entretanto, contudo, o que a gente tem que ter o entendimento é de que se a vingança é do Senhor, se é o Senhor que está tratando, se é Ele que está fazendo, Ele também manda dizer que eu, o Senhor, restituirei aquilo que foi roubado. Então é o Senhor que restituirá. Então não só do ponto de vista objeto, das coisas materiais, mas algo tremendo está acontecendo no reino do Espírito. Deus está liberando algo tremendo. Então aonde abundou qualquer tipo de roubo, irá abundar também grande liberação do céu sobre a tua vida, sobre essa igreja, sobre a tua casa. E uma outra coisa, sentadinho ali, eu via quando o Eli desceu, eu via assim, quando você desceu, eu via um passaporte assim, girando em torno de você. Representa viagem, obviamente, mas representa também um grande deslocamento, representa assim um tempo, uma temporada, digamos assim, de um grande deslocar, onde você será deslocado hoje aqui, de repente só chega em casa, só pega uma mala e já de madrugada já vai para outro lugar, à noite já volta, já vai para um outro lugar. Então há uma grande movimentação que Deus está girando em torno de você, girando, e estou falando isso em público, porque as pessoas ainda vão escutar muito falar de você em todos os lugares, então saberão que Deus está levantando alguém que carrega algo, porque Deus não envia ninguém sem nada, Deus envia alguém que carrega alguma coisa, você carrega a presença de Deus com você, isso é muito importante, tá? E o seu testemunho sobre a sua filhinha, tem muito a ver com aquilo que Deus está fazendo neste tempo. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Deus vai começar a desbancar aqueles que se acham detentores da unção, dos grandes ministérios, desbancar no sentido, sim, que se acham os únicos usados por Deus. Não, Deus vai começar a usar pessoas que aparentemente, do ponto de vista marketing, assim, não está nas mídias, não tem 2 milhões de views no YouTube, não tem absolutamente nada. Deus vai começar a usar, porque há muita gente querendo tocar as plateias grandiosas, não tem problema nenhum, quanto mais pessoas a gente comunicar o Evangelho de Jesus, melhor, mas a melhor plateia a ser tocada é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando essa plateia é tocada, então ele se encarrega de levar, de fazer com que a voz ecoe aonde precisa chegar. Então Deus vai começar a levantar crianças, pessoas que, digamos, não teria a menor possibilidade do ponto de vista de marketing de serem usadas, não carregam uma fama, não tem um livro escrito, não tem um CD gravado, mas este é o tempo em que serão usados aqueles escondidinhos atrás das malhadas. Amém? Aqueles que estão ali na presença do Senhor. A questão não é em que plataforma você está. A questão é que eu queimo meu coração no secreto para ser incendiado em público. É isso que funciona. Talvez o que falta de incendiário no público é o quanto eu gasto no secreto. É quanto eu gasto me derramando na presença do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. E eu até falei para o Roberto essa semana, falei, cara, eu tô entendendo que Deus está me levando para ministrar algumas palavras
que entre no âmbito do evangelismo. Eu tenho falado com algumas pessoas, tenho uns amigos meus no México, e eu estou fazendo um curso com um deles, um grande amigo meu, Menes Escobar, e fazendo um curso com ele, uma escola. Ele juntou alguns líderes, pastores, ministros, e está falando sobre evangelismo, e tem muita gente levantando a voz profética nesse tempo, sobre os evangelistas, e é interessante que, mais sentado ali, e aí eu comecei a entender que algo começou a mudar, e se o Espírito está liberando algo diferente, eu também tenho que acompanhar o que o Espírito está liberando. Então eu sigo o que o Espírito faz, né? Muito embora o Espírito é sujeito ao profeta, mas eu não tenho problema nenhum em falar assim, não é seguro eu andar sem ti, então eu dependo do Senhor, então eu me submeto. Então eu entendi que eu tenho que pregar uma outra palavra a despeito daquela que eu havia te falado, né? Mas se você ficar chateado comigo, estou nem aí, porque o que eu posso fazer? Eu tenho que seguir o que Deus manda fazer, não é? E eu quero falar sobre a ampliação do entendimento, sobre a dependência de Deus. Preciso falar disso neste momento, mas antes estou acompanhado do meu herói, do meu melhor amigo, do meu pai. Meu pai está aqui comigo essa noite, está aí, Deus é bom demais. Seu Davi, irmão Davi, o homem que... Meu pai formou 3 pastores na minha casa, irmãos. Meus 2 irmãos mais velhos e eu, todos pastoreando, todos cuidando, todos guardando, sendo guardiões da unção que o Senhor derramou sobre nossa casa, sobre nossa família. Está aqui meu pai, hoje está comigo. Falei, paizão, tem uma missão domingo, bora lá, estou aposentado mesmo, então bora. É mó barato. Ele teria todo o direito, irmão, de ficar em casa, debaixo do lado do cobertor, do travesseiro, porque o culto dele na igreja dele lá de manhã, mas ele veio comigo. Isso para mim é uma motivação, porque se meu pai, aos seus 75 anos de idade, está servindo a Cristo, servindo ao Senhor, então para mim é um modelo, um espelho. Eu também tenho que seguir servindo a Cristo. Como você cantou, né? Estou seguindo a Cristo, né? Deste caminho eu não desisto, né? Aleluia, amém? Então que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Mateus capítulo 19, verso 14. Enquanto você está abrindo Evangelho de Jesus Cristo, conforme São Mateus 19, 14. Deixa abertinho aí. Dias atrás eu lancei um curso na área da adoração, eu escrevi alguns livros na área da adoração. São livros que o Senhor nos permite levar em muitos lugares, treinamentos na área da adoração. Transitei durante muitos anos numa escola de adoração em São Paulo. E o Senhor permitiu com que nós fôssemos ali catalogando ensinos, aquilo que era dado para a gente como revelação da palavra, e a gente foi catalogando isso, transformando em livros. Já são 4 livros na área da adoração pessoal e congregacional. Hoje eu terminei ali mais uma fase do meu novo livro, chamado Recordando os Feitos de Deus, e daqui a pouco estaremos publicando ele também. Mas semana que passou, na semana retrasada, melhor, eu lancei um curso na área da adoração, louvor e adoração, falando de uma tríade chamada tríade ministerial, adorar, servir e ministrar. Então é importante, por que eu estou falando? Porque, muito embora a gente fale ali também, num âmbito de quem está no altar, mas os princípios, eles são aplicáveis naturalmente para todos aqueles que são adoradores do Senhor. Porque parece ser a mesma coisa, mas não é. Muitos confundem a adoração com ministrar adoração, né? Não dá para ministrar adoração se a gente não é adorador. Assim como não dá para um médico clinicar se ele não passar por uma faculdade de medicina. Então a gente tem ensinado isso, e eu lancei esse curso, aulas gravadas, sob demanda, pela Escola do Pregador, um portal muito bom sobre a teologia, muitos cursos ali. E depois eu passo ali o link para o Roberto. Eu acabei me esquecendo de pedir permissão para ele para falar disso, mas eu já me considero da casa, então não há porquê, né, tantos protocolos, né? Então, depois eu passo o link para ele de novo, novamente, se você se interessar e quiser. Com esse curso eu estarei rodando aí 3 províncias da Argentina no mês que vem. Não, amanhã ainda é julho, né? Não, então, setembro, né? Que eu já estou achando que hoje é agosto. Então, em setembro estaremos rodando ali a Argentina, depois que eu sair daquele processo clínico pelo qual passei, 7 anos de uma batalha na minha saúde. Agora estou voltando ao campo de missões transculturais, e Deus tem aberto portas para a pregação do Evangelho neste tempo. Então eu conto com os irmãos,
Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que de fato e verdade é o que interessa. Mateus 19, 14, diz assim: quem achou, diga amém. Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim. Está vendo, Eli? Você falou das crianças. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Uau! Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Quem disse isso? Jesus, o filho da irmã Maria. Jesus. Amém? Eu vou abaixar um pouquinho mais aqui, que eu acho que dá. Pronto, glória a Deus. Pai, a Tua palavra, uma pequena porção, que daqui a pouco, Senhor amado, junto com outros textos, nós estaremos aqui, Senhor, trazendo a revelação daquilo que o Senhor tem. Te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor use minha vida como um canal limpo essa noite, me escondo, Pai, atrás da Tua cruz, que nós, como nós cantamos aqui, a oração de todo adorador, que o Senhor cresça, eu diminua, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor que, enquanto estamos neste lugar, falando da Tua palavra, do Teu querer, da Tua bondade, Senhor amado, que cada coração que está aqui seja cheio da Tua presença, cheio do Teu amor, Senhor, e que as casas que estão aqui sejam inundadas, Papai, da Tua presença, da Tua glória. Oh, meu amigo Espírito Santo, vem, Senhor, neste lugar, sopra neste lugar de uma forma tremenda em nossos corações, que possamos, Pai, sair daqui diferentes de como entramos. Em nome de Jesus oramos hoje e sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nestes dias atuais, falar sobre dependência de Deus se configura ainda mais em algo, digamos, imprescindível. Porque, a meu ver, a grande necessidade existente em nossos dias, ela se configura no entendimento de que a igreja na terra, ela precisa se aprofundar ainda mais a despeito da pregação do Evangelho, ela precisa se aprofundar ainda mais a despeito do seu relacionamento com Deus e no aprofundamento das coisas de Deus. E haja vista que Jesus está voltando, e como nós estávamos falando aqui, os sinais eles estão falando no reino do Espírito sobre a volta do Senhor Jesus. Eu nasci no lar cristão, eu ministro no altar desde os 5 anos de idade. Aos 13 para 14 anos de idade, eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo, onde eu realmente tive todo um entendimento de onde Deus queria me levar, e eu fui trabalhando exatamente na minha adolescência. Tive meus probleminhas como adolescente, como jovem, ali no sentido de transitar, de querer também conhecer as coisas ali no mundo, mas o Senhor me abraçou, me agarrou, não permitiu que eu me perdesse, nem que eu transitasse nessas áreas um tanto mais dificultosas. Mas quando eu saí do exército, tive um tempo no exército, quando eu saí do exército, então ali eu tive o entendimento de que Deus estava me chamando para algo muito mais eu diria extenso, né, na linha de compreensão para aquele momento. Então eu comecei a me guardar meu coração, e logo em seguida conheci minha esposa, e casamos, e já estamos casados há 26 anos, e começamos então a ter o entendimento de onde o Senhor queria nos levar, e com isso foi se configurando, e eu fui tendo o entendimento daquilo que Deus queria para a minha vida, e hoje eu faço exatamente, transito em áreas do ponto de vista eclesiástico, exatamente da forma como eu havia entendido aos meus 13 para 14 anos de idade. Então, temos visto coisas distintas acontecendo, é verdade, nós temos visto coisas simultâneas acontecendo no mundo todo, no âmbito da política, no âmbito da religião, no âmbito da sociedade. Tragédias, infelizmente, impressionantes têm acontecido, e nós temos visto coisas horripilantes, né? Mas a gente não pode também deixar de lado, que muitas vezes a gente fala que situações estão se levantando, coisas estão se levantando, problemas estão se levantando, de fato estão se levantando, mas a verdade é que Deus também tem se levantado. De fato é que Deus também tem se colocado ao nosso lado, né? Ele tem agido, como o nosso irmão abriu o culto aqui com o Salmo 70, ele tem sido depressa em nosso favor, tem vindo e tem auxiliado. O Senhor não tem desamparado aqueles que nele confiam. Não tem desamparado, irmãos, mas a despeito de situações, de tragédias que têm ocorrido, infelizmente a gente tem visto algumas tragédias também acontecendo. Aonde? Fora no mundo? Não, no mundo você diariamente vê nos portais de notícias. A gente vê, infelizmente, tragédias também acontecendo no âmbito eclesiástico, no seio da igreja. Por exemplo, um cristianismo, pessoas vivendo o cristianismo sem Cristo.
pessoas vivendo também um evangelho sem cruz, pessoas querendo perdão sem confissão e arrependimento de seus pecados, pessoas querendo também uma vida inteira, ou estando uma vida inteira na igreja, sem nunca ter conhecido de fato e verdade a Deus, pessoas que transitam em saber quem é Deus, mas não o conhecem, e isso tem sido uma tragédia dentro da igreja, e Deus está levantando seus profetas, Deus está levantando seus ungidos, Deus está levantando homens, mulheres, para que realmente, aleluia, para que realmente levantem-se e se disponha a trazer realmente conserto dentro, no cerne da igreja. Nós estamos diante de um cenário, irmãos, em que um certo pregador, eu posso estar equivocado, não sei se foi John Bevere, mas algum desses aí, esteve no Brasil alguns anos atrás, se não me falha a memória, ano 2013, e ele olhou um quadro da igreja e disse assim, a despeito da igreja brasileira, e disse, olha, eu vim pregar aqui, mas volto para o meu país com o seguinte entendimento, de que se por qualquer razão Deus tirasse o Espírito Santo da igreja, 70% das pessoas que vão na igreja brasileira não se dariam conta. Isso é sério, irmãos. Por quê? Porque os interesses são outros, porque os desejos são outros, porque é uma profundidade de desejo de querer a bênção, mas não o abençoador, de querer realmente que o Pai, de querer visitar quando precisa, mas não habitar, como realmente o Salmos 91 diz, porque é aquele que habita no esconderijo, não que visita quando tem uma necessidade, e isso tem sido uma realidade no nosso tempo. Isso tem sido uma realidade no seio da igreja, e o Senhor está levantando ministros ungidos como Eli, sabe, para trazer realmente um desprendimento na nossa adoração, no sentido de que possamos ir mais além, possamos não só pôr os pés, mas a despeito lá do rio, o profeta que vai entrando no rio, ele vai entrando, vai subindo águas pelos artérios, joelhos, pelos lombos, até perder a profundidade, até se perder os pés e não achar mais profundidade. Deus está nos levando a uma profundidade na adoração, Deus está levando-nos a uma profundidade no relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus é algo que passa pelo aspecto da oração, não há como fugir disso, e isso, irmãos, é tão importante que foi algo que os discípulos pediram para que o mestre ensinasse. Os discípulos não pediram para o mestre ensiná-los a fazer um milagre, a expulsar um demônio, a fazer tal coisa, e houve até um momento que eles ficaram ali titubeando como agir em determinadas situações, mas quando você vai lá para Lucas capítulo 11, verso 1, você vai ver que os discípulos falam, mestre, ensina-nos a orar, porque a oração é a chave, irmão, a oração é o segredo. Mais do que nunca nesses dias atuais, nós temos que estar alinhados com o trono da graça, mais do que nunca nesse tempo, nós precisamos estar alinhados para que não percamos o tempo das coisas que o Senhor está fazendo. Apocalipse capítulo 21, verso 5, fala que eis que faço coisas novas, e Deus está fazendo coisas novas em todo o tempo, tanto que Ele diz ali para o seu servo João, escreve porque as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. A questão não é Deus está fazendo coisas novas, a questão é a gente estar desligado e não perceber que Ele está fazendo algo novo. E muitas vezes nós estamos desligados com todos os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Não estou diminuindo, dizendo que os seus problemas não devem ser ali colocado um crivo de atenção neles. Não, a questão quando o problema vem não é o que eu farei, como que eu irei pagar isso, como que eu irei resolver tal documento. A questão é para qual Deus eu me curvarei, para que me dê a direção de como resolver determinados problemas. E é o Deus dos deuses que nós temos que nos curvar. É o Senhor absoluto a quem nós devemos estar prostrados. Então, irmãos, precisamos dessa consciência. É uma consciência que nós precisamos. Igreja CIA, eu vim essa noite com essa mensagem. Não era que eu estava propondo, mas trago essa mensagem porque eu entendo que é uma mensagem sendo gerada pelo Espírito Santo, porque, sabe, irmãos, eu não costumo mudar muito dos meus planos, mas como eu entrego os meus planos para o Senhor, então os meus se tornam fúteis. O do Senhor, sim, tem que ser levado em conta. Então, precisamos dessa consciência de busca da presença de Deus, como uma criança busca o colo dos seus pais quando quer carinho, quando quer uma comidinha, quando quer dormir um pouquinho mais. E é interessante que nessa busca pela intimidade de Deus, no sentido de querer descobri-lo, a Bíblia não apenas nos motiva, mas também nos dá uma riqueza impressionante de informações, simbolismos, não é? Ensinamentos que nos ajudam nessa nossa jornada de adoradores, de descobridores do Rei Jesus. E é pela palavra que nós podemos entender com clareza que o Espírito Santo é quem nos permite conhecer a Deus, nos aprofundarmos ainda mais neste conhecer.
Tanto que Oséias fala, não só conheçam, ele diz, sigamos e prossigamos, porque é contínuo, é uma questão que você entende, que o fato de você vir ao culto não é o final. Obrigado. O fato de você vir ao culto faz parte de um todo. Vir ao culto é parte deste relacionamento que eu tenho com Deus. Na verdade, eu não vim adorar a Deus aqui. É porque eu já saio de casa adorando. É que eu já venho de casa me rendendo. Eu já venho de casa tendo experiências com o Senhor. É claro que eu estou aqui do ponto de vista congregacional, adorando a Deus juntamente com os irmãos, para que Salmo 133 aconteça, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí quando você desce o versículo 3, a parte C do versículo diz, é lá que Deus ordena a bênção. Lá onde? Nessa unidade que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Nesse exato momento que você está aqui, Deus está ordenando a bênção e a vida para sempre sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Mas a adoração, ela não é um vínculo apenas do ponto de vista congregacional. Toda adoração congregacional é precedida por uma vida de adoração pessoal. E isso tem que ficar claro. Muitas vezes nós perdemos o foco da nossa jornada. Por quê? Porque não estamos linkados com o Senhor. Porque não estamos realmente ali num tempo em oração, em busca, em vida com Deus. Queridos irmãos, eu tenho entendido que o Senhor quer nos orientar em todo o tempo. Eu tenho entendido que o Senhor quer que estejamos dispostos não só a ouvi-lo, mas também a obedecê-lo. Tiago fala isso, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Colocar a palavra em ação, obedecer a Deus, colocar realmente o entendimento de que aquilo que a Bíblia diz para eu não fazer, eu tenho que não fazer. Aquilo que a Bíblia diz para fazer, eu tenho que fazer. Não tem que ficar colocando mais creme chantilly em cima desse bolo, irmão. O que Deus diz para fazer, faça. O que Deus diz para não fazer, não faça. Pronto, acabou. Não tem que ficar achando teologias. A gente muitas vezes não consegue receber uma bênção de Deus e quer encontrar uma teologia que explique como Deus fará aquilo que é impossível. É impressionante isso. Nós não temos, a questão, irmãos, é o seguinte, nós temos que estar linkados com o Senhor, porque o modo operante de Deus, irmãos, vai te surpreender. Você não ouviu isso do seu pastor aqui essa noite, que Deus vai te surpreender essa semana? Deus vai te surpreender essa semana. Agora, como que será, de que forma será, não te interessa, simplesmente esteja aberto para receber e fala, Senhor, estou facinho, estou disposto. Estou facinho aqui, ó. Pode me surpreender, o senhor quer o quê? O que o senhor está querendo fazer? Me dar uma casa, um carro? Amém, aleluia, né? E se eu dissesse que Deus quer te dar uma vida de muito mais santidade? Porque no fundo é isso que interessa. Porque Hebreus 12:14 fala, seguir a paz e a santificação, porque sem isso ninguém verá a Deus. Irmãos, quando você olha a foto de um túmulo no cemitério, é igual para o rico e para o pobre. A questão é o destino, na eternidade. É isso que tem que ser levado em conta. Então não estou dizendo que não possamos desfrutar, gozar de coisas aqui nessa terra. Não, não é isso. É que tenha tudo, desde que o seu tudo principal seja Jesus. E aí, acabou. Não há por que se equivocar. Então, obedecer ao Senhor é isso. Tardar em obedecer já é desobediência. Tardar em obedecer já é desobediência. Então, quando Ele examina a nossa vida, para que é? É para nos mostrar o que precisa ser mudado. Calma que eu já vou chegar no Mateus, não, fica tranquilo aí. Então veja, a Bíblia fala, Salmo 139, que o Senhor sonda nosso coração. Nesse exato momento Ele está sondando o seu coração. Nesse exato momento Ele está vendo você. A palavra do Senhor fala em Provérbios que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. A palavra do Senhor está neste momento, neste lugar. Os olhos dele estão postos neste lugar. Sabe, queridos, há situações no nosso interior que precisam ser entregues no altar. Um dos pontos macros do entendimento sobre adoração não é canção. Adoração não é música. Ia falar para você mesmo. Aí, mas não precisa muito alto não, só aí. Um dos pontos macros da adoração não é que a adoração é música lenta e louvor é música rápida, mas um dos macros, digamos, que determinam que a adoração é a entrega. Então, há situações do nosso interior que precisam ser entregues. Isso também é adoração. É quando você entrega determinadas amarguras, determinados quadros que te
posicionam num âmbito de dor, de tristeza. Isso precisa ser entregue. Mas Deus não é poderoso para tirar? Ah, Deus, tira de mim. Ele vai ficar olhando para assim, tiro, desde que você me entregue as chaves do coração para eu tirar. Desde que você realmente entregue nas minhas mãos, eu vou e tiro. Porque senão, se não for assim, ele seria ladrão. E Deus não rouba nada de ninguém. A palavra do Senhor fala, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele habita. Salmos 24:1. Entretanto, do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude, o mundo, enfim, tudo aquele que nele habita. Sabe, queridos, é dele. Só que é o seguinte, ele liberou o gerenciamento nas suas mãos. Deixou, por que ele fala lá em Gênesis? Criou Deus tudo aquilo, fez Deus aquilo, fez o mar, fez os animais, blá, 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 e disse Deus para o homem, domine, gerencie, governe. Então está sobre você. Por isso que houve um encalço lá no Éden, porque houve uma troca ali de liberações, de legalidades. Ele entrega então, a mulher entrega então para a serpente, digamos assim, para o inimigo, a administração. Porque a partir daquele momento, aqui que acontece, por isso que o diabo, quando chega lá no monte, lá da tentação, fala assim, olha, tudo isso te darei. Por quê? Porque ele havia ganhado lá atrás do Éden. Então o que acontece? Hoje Deus está dizendo, para mim e para você, é teu, de fato, de verdade é dele, mas ele entregou na tua mão. Então o seu coração pertence ao Senhor, amém. Quem pode dizer que o meu coração pertence ao seu? Pertence ao meu, pertence. Só que há coisas que ele não vai tirar do seu coração se você não entregar, porque isso é adoração. Então ele espera de você. Quem está entendendo disso, senhor? Então ele espera que você entregue. Ah, eu estou com uma situação, aí estou com raiva, entrega a raiva. Ah, eu estou aborrecido, entrega o aborrecimento. Ah, eu estou triste, entrega a tristeza. Ah, eu estou alegre, então dê saltos de alegria. Entrega. Agora, nós precisamos com isso viver uma vida, é aqui nesse canal, né? A gente precisa viver uma vida de expansão. E essa expansão não dá para a gente encarar se não houver algumas situações em que realmente olhemos para dentro de nós e tiremos aquilo que nos impede de expandir, que nos impede de caminharmos. Então, quais coisas, por exemplo, precisam ser tratadas? Um monte de coisas. Não poderia aqui citar inúmeras, mas infelizmente existem pessoas susceptíveis a mágoas, não é? Que encontram ofensas onde não existe, e ainda mais acabam olhando as coisas de forma diferente. Hoje Deus está dizendo para nós, olha, eu quero ensinar você a andar conectado comigo. Eu quero ensinar você a olhar aquilo que eu estou olhando. Eu quero ensinar você a reproduzir aquilo que eu estou falando. Eu quero ensinar você a ouvir aquilo que eu também estou mencionando, declarando. Tanto que a palavra do Senhor fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se não houver mudanças, coisas como mágoas, dores, amarguras, coisas como essas continuarão sendo grandes ou fontes garantidas de decepção e a causa de sofrimentos que poderiam já ter sido evitadas. Então essa é uma noite que Deus está dizendo para nós, eu quero que você tenha um coração puro, eu quero que você tenha um coração diferente, não é um coração como o coração de uma criança. Agora eu entro no texto de Mateus, porque quando a gente vai em Mateus 19:14, Jesus porém diz, deixem que as crianças venham a mim. Olha só que interessante, irmãos, eu tenho para comigo que Jesus era, humanamente falando, ele mas era, do ponto de vista terrenal aqui, o camarada mais, pela liberdade, pela intimidade, a gente pode chamar o camarada, o homem, o cara, no sentido carinhoso, né? É um cara tão legal, né? É nesse sentido que eu estou dizendo. Não desrespeitando o Rei dos Reis. No sentido de, puxa vida, que homem tremendo. Por que eu acho que ele era simpático? Por que eu acho que ele era um cara legal? Por quê? Porque as crianças gostavam dele. As crianças não gostam de gente chata. É verdade ou não é, irmão? Pode reparar. Se as crianças ficam girando em torno de você, opa, mas se não chega perto de você. De repente seria uma pergunta, né? Eu sou chato. Vê as crianças perto de você. As crianças pulavam em Jesus. Pulavam nele. Ei, e aí, Jesus? Pulava em Jesus, mexendo no cabelão. Imagina Jesus com o cabelão assim, igual o tecladista ali, né? Mexendo no cabelo. Jesus falando, bem-aventurado,
Jesus, calma, calma. Olha, né? Oh, porque aleluia, né? No meu nome sai, né? Então, aí a criança puxando aqui, Jesus, 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 faz aparecer um carrinho para mim, né? Digamos assim. Jesus é extremamente legal. As crianças gostavam de Jesus. Agora, tanto que Jesus fala, deixe que as crianças, porque tentaram impedir as crianças de se aproximar de... Deixa a meninada vir. Deixa a molecada chegar perto de mim aí. Não vai tirar a meninada perto de mim, não. Está entendendo isso, queridos? Agora, é interessante isso. Por quê? Porque a gente vê um crivo. Quando Jesus fala, deixe as crianças virem a mim, não é? Não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Olha só que interessante. Está falando de dependência. Está falando de ser como uma criança que depende do papai e da mamãe. É interessante. Quando a gente fala de dependência, eu me lembro do mês de setembro aqui no Brasil. Não é? Um mês em que nós comemoramos o quê? A independência do nosso país. Ano passado, 2022, foram 200 anos, bicentenário da independência do nosso país. Isto é, o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, não é? Que gerou, inclusive, o famoso grito às margens do Ipiranga, dado pelo Dom Pedro, independência ou morte. E o Brasil, então, deixa de ser o quê? Uma colônia portuguesa, se torna uma nação independente, governada por um monarca, enfim, e passa, então, ali a ser uma nação, digamos, com decisões próprias, soberana, né? Deveria hoje estar vivendo assim, soberana, com decisões próprias, com um governo legítimo no poder, mas infelizmente não está sendo bem assim, né? Agora, o que nós aprendemos com isso é que apesar de podermos também ser pessoas independentes, apesar de tomarmos nossas próprias decisões, o fato é que não é uma boa ideia querer ter uma vida que seja independente de Deus, irmãos. Não é uma boa ideia querer ser livre do governo, fora do reino de amor do Senhor. Não é uma boa ideia achar que podemos viver sem a presença do Senhor. E quando nós estudamos a Bíblia, a gente vê que ela não diz que o reino dos céus pertence àqueles que são intelectuais, daqueles que são eruditos, ricos, poderosos, autossuficientes, independentes de Deus. Não, o que o texto de Mateus está dizendo é que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a uma criança, ou semelhantes às crianças. Isso é muito interessante, porque a meu ver, a figura da criança traz uma ideia de dependência total de seus pais. A figura da criança traz uma ideia de que alguém que depende do trato mais singelo, mais simples, daquele que porventura está sendo seu responsável, seu tutor naquela hora. Uma criança, uma recém-nascida não consegue se trocar sozinha, não consegue fazer sua mamadeirinha sozinha, não consegue fazer nada sozinho. Então, quando vai crescendo, tem dificuldade de fazer muita coisa sozinha. Então ali o que? Se torna o grau, o crivo da dependência entre um filho e um pai e o filho. E quando a Bíblia diz para sermos como crianças, não há dúvida de que isso se refere o quê? A pureza existente nestes pequeninos seres, né? Não está dizendo sobre ali a sinceridade do coraçãozinho de uma criança, né? Então, portanto, nós devemos ser puros como uma criança, mas não infantis como uma criança. É isso que a gente vê. A infantilidade, aquela infantilidade sapeca, aquela infantilidade que faz a gente quebrar o vidro da vidraça da casa e sair correndo. Não é esse tipo de coisa que Deus está dizendo para a gente ser puro. Então é natural que toda criança, quando ela cresce, ela se torna o quê? Um ser independente, aí entenda, independente de seus pais em certas questões. Por quê? Porque ela vai adquirir autonomia, ela vai casar, ela vai assumir responsabilidades, ela vai ter a sua própria família, vai estabelecer geração e captação de recursos. Então ela vai crescer, ela vai se tornar independente. Mas veja, é interessante isso, porque apesar de se tornar independente no sentido de autonomia, mesmo assim não haverá uma ruptura dos laços com seu pai. Não há uma ruptura de laços. Eu casei há 26 anos atrás e sigo sendo filho do meu pai. E é interessante, meu pai está aqui e ele sabe do que eu estou dizendo. Quando a gente chega na casa do meu pai, eu sou o terceiro de 4 irmãos, um já partiu para o Senhor. Então, quando eu chego na casa do meu pai, na casa da minha mãe, às vezes a gente chegava lá, um tempo atrás, chegava lá assim, meu pai, ô Amélia, minha mãe se chama Amélia, né? Amélia, que é mulher de verdade, né? Chama Amélia, né?
Omélia, meu pai falando, os meninos chegaram. Um menino de 48, o outro de 50 e outro de 53. Que o mais velho, inclusive, já é avô. Tô mentindo, pai? E os meninos, cadê os meninos estão vindo aí. Meu pai chega para minha mãe, os meninos. Claro que eu fico alegre. Um menino de 48 anos? Lógico que eu fico com eles, não é? Ô, Pis, tá ótimo, né? Porque tem uns jovens engraçadinhos aí que fica, né? Entendeu? Olhando para nós, só porque vai umas barbinhas mais brancas, né? Esquece não, viu? Você também vai ficar jovem há mais tempo. Vamos falar, velho. Então, a gente chega, entende o quê? Eu casei, sim, mas eu não rompi, não houve uma ruptura dessa paternidade. Eu continuo sendo filho do meu pai, continuo tendo esse relacionamento com meu pai. Aonde eu quero chegar? Que do ponto de vista humano, nós podemos até nos tornarmos independentes de tudo e de todos aqui na terra. Mas onde eu quero chegar, repito, mas simplesmente é impossível nos tornarmos independentes de Deus. Eu posso casar como eu casei, eu posso constituir minha família como constituí, eu posso viajar, voltar e ir, eu tenho ali as minhas decisões próprias, mas eu continuo vinculado ao meu pai. O que eu quero dizer é que você vai crescer, você vai ter a sua vida, mas você, não importa, continua vinculado com ele. Está vinculado com ele. Você segue sendo vinculado com seu pai verdadeiro de amor, o pai que te criou. E isso é interessante, mesmo que passe pela nossa cabeça em algum momento, eu quero me tornar independente de Deus. Se alguém aqui essa noite, que entrou aqui com este pensamento, não quero mais saber de Deus, não quero andar mais com Deus, olha, é impossível você caminhar independente de Deus. Você pode até estar longe, você pode até fazer tudo o que você quiser, não tem problema nenhum. Só que eu poderia te dar vários pontos bíblicos aqui, aliás, eu tenho um monte aqui, né? Mas eu poderia te dar vários pontos aqui. Essa mensagem que eu estou pregando, ela entra nesse novo livro chamado Recordando os Feitos de Deus. Mas só vou te dar um. Qual? Não existe vida fora de Deus. João 14,6 diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai a não ser por mim, Jesus dizendo. Então não há como. Agora, depois de ver, por exemplo, um texto como esse, não seria nada difícil a gente também olhar e falar, uau, eu dependo do Senhor, eu preciso. Então, a despeito de Dom Pedro, que deu um grito lá, independência ou morte, rompendo os laços com Portugal, Brasil agora é uma nação soberana, então eu poderia, a despeito exemplar do nosso querido já ido, Dom Pedro, eu posso também dizer acerca de Deus, dependência e vida, porque ele falou independência ou morte, mas eu não. Acerca de Deus, eu posso crescer, eu posso me tornar ali autônomo nas minhas decisões, mas eu ainda continuo dizendo, Pai, não é seguro andar por mim, eu dependo do destino. Não dá. Não é seguro andar por mim. Você poderia colocar a mão no seu coração e dizer, eu também? Não é seguro você andar por seus próprios pés. Não é seguro. A gente se equivoca, sim ou não? E muito. Então nós precisamos desse Pai querido. Então meu conselho hoje para você é, confesse dependência dele. Confesse dependência do Senhor. Então eu pergunto, e com isso eu começo a ir para o fim. Como tem sido a sua relação com Jesus? Tem sido como uma criança que precisa de um pai, que depende dos cuidados do pai? Ou tem sido como alguém que anda como um ser independente, autônomo, autossuficiente? Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Entenda, se tratando de Deus, sabe, a nossa declaração de dependência dele que realmente vai certificar o nosso real vínculo com ele. Às vezes tem pessoas que falam assim para mim, sabe, pastor, eu dependo de Deus. E eu às vezes fico olhando para as pessoas e eu tenho vontade de dar de replicar uma resposta, dar uma tréplica, Depende mesmo? Dependo. Tá. Então quanto tempo você gasta orando? Com isso você consegue avaliar o seu grau de dependência de Deus. Queria dar uns segundos para você refletir.
Deus está dizendo, depende de mim mesmo? Tá, então quanto tempo você passa conversando comigo? Então, irmãos, não é peso, é constatação, é ajuste. Eu não exorto você, quem exorta é o teu pastor. Como profeta, só alinho, mostro caminhos. Porque eu também fui perguntado por Deus sobre isso. Pai, dependo de ti. Depende mesmo, Josué? Dependo. Quanto tempo você passa na minha presença orando? Eu gaguejei para responder. Tive que refazer essa trilha. Sabe, querido? Agora entenda uma coisa. Existem 5 homens notáveis na Bíblia. Interessantes homens. E se perguntasse para eles se eles dependessem de Deus, eles diriam que sim, porque a maior declaração de uma pessoa que depende de Deus é a oração, é o certificado. Então, esses homens, se você perguntasse para eles, aliás, quando você vê o histórico bíblico deles, você vai ver que impressionante a vida deles. Ezequiel 14:14 fala de 3, fala de Jó, fala de Noé e fala de Daniel. Jeremias capítulo 15, verso 1, fala de outros 2. Fala de Moisés e fala de Samuel. Então nós temos 5 homens em 2 textos diferentes. Um em Ezequiel e outro em Jeremias. Noé, Jó, Daniel, Samuel e Moisés. A ordem aqui não altera nada. Mas a Bíblia fala da ordem certinha dos 3. Em Ezequiel e dos 2 em Jeremias. Então é interessante porque eram homens que, quando eu olho para a vida deles, eu fico imaginando. Que interessante esses homens, a forma como eles se movimentavam no seu relacionamento com Deus. Aleluia. A gente olha assim para eles e vê, por exemplo, pegar Moisés. A gente vê o relacionamento deles com Deus e isso nos transporta então ao que Deus falou nesses textos, em Ezequiel e Jeremias. Porque em ambos os textos, a gente vê Deus dizendo assim, olha... Ezequiel, vamos assim dizer, nem que Noé, Jó, Daniel viesse falar comigo, havia uma situação acontecendo ali, o mérito aqui não interessa, depois você vai ler lá, você vai saber por quê. Nem se Noé, Jó e Daniel viesse falar comigo, ou Jeremias, nem se Moisés ou Samuel viesse falar comigo, eu mudaria de ideia, eu transformaria, eu faria outra coisa. A questão por que Deus disse isso? Nem se fulano de tal viesse falar comigo, eu mudaria de ideia. Claro, a Bíblia fala que Deus não muda de ideia. Estou só pondo aqui uma expressão para você entender. Nem se o fulano viesse falar comigo, eu pararia aqui e continuaria lá, sabe? Não. É interessante porque a questão não é se Deus fez, não fez, se livrou lá da Babilônia, não livrou. A questão é o seguinte, a questão é o que é que esses homens tinham para Deus mencioná-los. Nem se fulano de tal falar comigo, eu mudarei. O que esses homens tinham? Relacionamento. Eles derretiam o coração de Deus. Eles chegavam na presença de Deus. É mais ou menos assim, mamães que estão aqui, quantas vezes seu filho com um olharzinho para você derreteu o teu coração e fez você chorar junto? Quem aqui já chorou com o filho junto? Deixa eu ver. Que pergunta, né? Claro, né? Quem aqui, mamãe e papai, que foi levar, lembra? O filhinho pequenininho foi levar para tomar aquelas vacinas e vai aplicar aquela injeçãozona, aquela vacinona na perninha, né? Aí você assim, louca já para voar no pescoço da enfermeira. Tipo, você vai aplicar esse negócio. Você sabe que era para o bem, não é? Não era assim? Então, aí entra Romanos 8:28. E tudo colabora para o bem daqueles que amam, mas nem sempre o que será para o bem será bom. Nem sempre o que é para o bem é bom. Às vezes uma luta não é para o bem, mas será bom para oferir teu caráter. Às vezes uma dor não é bom, não é para o bem. Não é bem passar por uma dor. Mas é bom para você amadurecer. Porque a gente tira grandes ensinamentos de lutas, de batalhas, de guerras. É nesse momento que a gente tira. Então, o que esses homens tinham, Eli? O que esses homens tinham? Relacionamento com Deus.
que olha Moisés, o Moisés, sai daí que eu vou mandar fogo em todo mundo. Aqui comigo, aqui comigo. Eu vou mandar fogo em todo mundo. Aí Moisés olhava para Deus. Você vai fazer isso mesmo? Ó, se o senhor fizer, até o Egito vai achar que o senhor não aguenta passar a gente aí não. Lembra disso? Quem lembra disso? O senhor vai fazer isso mesmo? Irmãos, que incrível isso. Você está falando de Deus, cara. Deus podia olhar, Moisés, você é um miserável, pobre, cego, inútil, sai. Some. É que você está falando, aqui é Deus. Está louco? E Deus, você tem razão, viu, amor? Porque é tão íntimo. Você tem razão, amor. É mesmo, né? Tá bom, vai. Aí Deus, beleza, tá? Então o que você sugere? Não, que a sua presença vá comigo. Se ela não for, também não vou, tá? Então eu vou com você. Cara, para pensar, irmão. Você está falando do Deus Todo-Poderoso. Você está falando com quem? Está falando com Deus todo. O homem chegava. Então, é isso mesmo que o senhor vai fazer? É meio complicado, né, Moisés? É complicado. Tá bom, então. Então, por isso que Deus chega e fala assim: nem se ele, o fulano, o ciclano vier falar comigo. Por quê? Porque eles tinham um coração, eles tinham uma essência tão aprofundada com Deus, que eles mudavam, eles tocavam o coração de Deus. Eles acessavam a intimidade. Deus não aguentava. É mais ou menos assim. Ai, lá vem o Daniel. Gabriel, não vou, pode falar para ele que eu não vou deixar de fazer, eu vou fazer o que eu falei que ia fazer. O Isaías, lembra de Isaías? Fala lá pro Ezequias que ele vai morrer. Aí Ezequias pega, Senhor, na minha vida eu fiz tudo que o Senhor pediu para fazer, sabe? E começa a contar, está lá em Isaías 38. É onde a gente muitas vezes fala assim, ué, mas Deus mudou de opinião? Não, Deus não mudou de opinião. É que a gente não consegue entender Apocalipse 21. A Bíblia fala que ele faz nova todas essas coisas. Deus não muda. É que naquela situação ele falou, Ezequias vai morrer. Quando houve um clamor, ele criou mais uma nova possibilidade de Ezequias viver. E aplicou. Ele não muda, ele cria algo novo. Ele está aqui, irmãos, assim, para fazer assim. Quantos podem fechar os olhos? Está entendendo? Ele não muda, ele é imutável. É que a gente não entende que ele cria coisas novas. A gente não consegue entender isso. E se você quiser que eu te explique, não vai dar, eu também não vou conseguir. A única coisa que eu conseguiria dizer para você é Salmo 115:3. O Senhor está no céu fazendo tudo aquilo que Ele quer. A única coisa que eu conseguiria dizer para você. Se a Bíblia diz que Ele está no céu fazendo tudo o que quer, então Ele está fazendo tudo o que Ele quer. Tudo. Não é metade das coisas, é tudo. Eu falei que já ia para o fim, né? Mas veja, quando a gente então, o que a gente precisa para você ir embora para uma semana de vitória e viver as surpresas que Deus tem para você, como foi profetizado aqui? É viver conectado com o Senhor. Viva conectado com Deus. Viva conectado com Ele. Viva conectado com aquele que pode fazer infinitamente mais aquilo que você acha, pensa ou imagina. O significado de conectado é o que se conectou, que está ligado, plugado, que estabelece comunicação para transferência de dados. Aquele que está online, isso é conectado. Então mantenha-se, isto é, mantenha-se conectado, ligado, plugado com Deus. Estabeleça comunicação. Olha só que interessante o que a tradução diz, para uma transferência de dados. E estar conectados é por meio da oração, não há outra forma. A oração que faz com que você se conecte com Ele
E aí começa a ser transferido revelação da palavra. Começa a ser revelado para você aquilo que Deus quer fazer. É interessante porque quando você olha a palavra ela é a verdade e ela é a revelação. Quem crê, diga amém. A palavra do Senhor, Hebreus 4,12 fala, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante, penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela tem o poder de separar a alma do espírito, a junta das medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Por si só ela é eficaz. Não precisaria nem ser pregado. Eu conheço testemunhos de pessoas que ao ler e meditar na palavra foram transformados e passaram a seguir a Cristo. Ela por si só é superior. Não precisa de ninguém, é infalível. Essa é a palavra de Deus. É a palavra que você tem todo dia, que você pode ler. Mas aí eu quero entrar num ponto. Esse é o grande problema do cristianismo atual. Não o cristianismo não é problema. Dos cristãos que dizem viver o cristianismo, tá? É a pessoa, não o cristianismo. Melhor colocando para não ser mal interpretado aqui. A questão é que quase sempre, o que acontece conosco? Olha aqui para mim. Nós simplesmente lemos a Bíblia. Mas a palavra do Senhor nunca diz para você lê-la. A palavra diz para você meditar por meio da leitura. Porque ler, você lê uma notícia no portal, você lê qualquer receita de bolo, isso é ler. Mas ler e meditar é uma outra coisa. O que é meditar? Meditar é permitir que a Bíblia leia você. Isso é meditar. Por exemplo, Salmos 23:1, Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada. Ô irmão, você não lembra Salmos 23:1? Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada. Então, o que é ler e permitir a Bíblia ler você? Que isso é o meditar. É você passar a meditar nisso no sentido de que, uau, o Senhor é meu pastor. Tá, e se não for meu pastor? Tudo faltará. É mais ou menos como Salmos 91, que eu também recitei aqui há instantes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, acraseado estiver por debaixo, à sombra do Onipotente descansará. E aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo? À sombra do Onipotente também não. O problema não é o primeiro só. Já é uma morte para nós. O problema é o que vem depois, no caso de Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você vai ser atingido. A praga que te cerca de dia e o terror noturno te atingirão. O problema é esse. Então, meditar na palavra do Senhor é você ter o entendimento de você ler a Bíblia contra você. Então, ela vai, ao ler e ao meditar, ela começa a fazer uma leitura sua daquilo que você é e o que você precisa que Deus faça em sua vida. É por isso que dói. Porque Ele não vai economizar. Ele vai mostrar exatamente como você está. Ele escondeu algum pecado na Bíblia? Escondeu Eli? Algum pecado de algum homem bíblico? Escondeu Roberto? Escondeu Pamela? Escondeu algum pecado aqui de alguém na Bíblia? Não. Desculpa a expressão, eu sei que é chula. Caguetou todo mundo. Você ouviu essa palavra todo dia, né? Fica achando que, tá falando no altar. Falei mesmo. E a gente tenta falar com outras palavras, não entende, parece que não entende. Agora, veja, a oração é a conexão. É falar com quem tem o poder de ir amanhã resolver tal coisa que você não tem o poder de estar lá amanhã. Agora, no sentido de agora, algo de amanhã. Orar a quem tem o poder de ir para o futuro e resolver as coisas. Spurgeon dizia assim: o homem que pode orar tem a chave de sua mão para escapar do labirinto da aflição. Philip Yancey, escritor, diz: é a oração que convida Deus a vir para o meu mundo e é ela que me introduz no mundo de Deus. Max Lucado diz: nossas orações podem ser desajeitadas e nossas tentativas de orar podem ser fracas, porém, como o poder da oração está em quem ouve e não em quem faz, as nossas orações fazem diferença. Então ore. Quanto tempo tem que orar, pastor? Até você ver Jesus. Pode ser fracionado em minutos, pode ser fracionado em horas, pode ser fracionado em momentos, mas não deixe de fazer. Ore. Porque oração é relacionamento com o Pai, é intimidade com Ele, é o reino de Deus sendo estabelecido em nós, é ser coberto pela glória do nosso Salvador, é mergulhar das águas que correm do trono, é desfrutar do amor perfeito de Deus a qualquer momento. Por isso, falar de dependência é falar de estar conectado com Deus.
E é isso que Jesus falou. Deixe que venham as minhas crianças. Sabe o que ele está querendo dizer? Deixe que venham a mim os que dependem de mim. Tanto que ele fala lá em Mateus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se alguém entrou aqui essa noite cansado, se achando um palmeirense sem mundial, essa noite o Senhor tocará na tua vida, mas se for palmeirense não adianta, vai continuar sem mundial. Se alguém ficou bravo comigo, não estou nem aí. Feche os teus olhos. Eli, você pode me ajudar? Dá para desligar aqui para o Eli poder tocar aqui? Me ajuda aqui. O que nós vamos fazer agora? Pode vir também, irmão. Pode trabalhar. Né? Vem para um culto e acha que vai ficar sentadinho do lado da esposa ali. Que bebê lindo, né? Tocar, irmão. Glória a Deus. Há uma resposta que veio sobre vocês. Uma resposta que está sendo derramada daquilo que vocês têm orado. Havia uma leve confusão sobre tomada de decisão, sobre isso, sobre não ir, sobre fazer, sobre não fazer. Mas está vindo uma resposta. E ela será dada numa hora em que vocês menos imaginam, no momento que vocês menos achavam que poderia vir. Ela virá acompanhado também de recursos financeiros, para que possa ser resolvido, para que possa ser tomadas as decisões que precisam tomar. Porque às vezes não é só tomar a decisão, é como será feito com relação à base financeira, como será feito com relação a... Até isso Deus está provendo, até isso Deus está dizendo que vai dar. Eu vejo ela, né? Eu vejo ela entrando em... Já vejo ela lá na frente entrando em prédios muito grandes. Vejo ela entrando assim como se fosse paredes assim de universidades que não é no Brasil. Então, eu não sei se vocês já apresentaram ela no altar do Senhor, mas quando você apresenta, você está dizendo assim: Senhor, é teu. Talvez ela não segurará o microfone para pregar, não tocará uma guitarra, não tocará... Pode ser que faça tudo isso, porque filho de peixe, peixinho é, né? Mas pode ser que ela transite aonde a ciência, talvez um músico não entre na ciência, alguém não entre, mas ela entra. Talvez está sobre você essa responsabilidade de você dizer para Deus assim: Deus, daqui 20 anos, se depender da minha filha, o evangelho está garantido. Amém. Então, sigam crendo. Sigam crendo. Sigam crendo. Amém. Deus. Eu falar com o seu marido, né? Ficou com medo. O pastor José vai vir. Vai que ele fale uma palavra sobre... O que era mesmo? Sobre gravidez. Não, fica em paz, filho. Calma. Mas você vai gerar para o reino do Espírito. Vai gerar. Deus te marca hoje, dia 30. Não terminaria o mês de julho se antes Deus liberar sobre você algo. Deus te marca hoje. É como se você começasse a receber de Deus agora palavras para conversar com pessoas que não têm Cristo. O que é pregar o evangelho? É levar Deus aonde Ele não está. Pregar o evangelho é isso. Então é mais ou menos assim. É que Deus vai usar seu modo operante, sua forma de ser, para acessar alguns corações que talvez o Roberto não acessaria, eu não acessaria, talvez o Eli não acessaria, mas você consegue acessar. Você consegue falar. Então Deus usa essas pessoas específicas. É por isso que ele se estrutura em ministérios, como os 5 ministérios, por exemplo. Então você vai ter palavras para determinadas pessoas que outros não teriam.
E vai ser uma palavra que talvez não vai dizer assim, puxa, converteu ela ao Senhor Jesus, não. Mas vai deixar elas pensando, vai deixar elas inculcadas no sentido de não preocupadas. Pode até ser a palavra preocupada no sentido de entender, de procurar você depois e falar, cara, eu não consigo dormir com isso que você me falou. E aí você vai poder dizer, opa, o coração agora está cessado, o coração agora está aberto, agora dá para falar o que tem essa pessoa ouvir. É mais ou menos assim. Será meio estranho, mas esse é o ministério que desce sobre você hoje. É sobre você hoje. Em nome de Jesus. Irmãos, eu não costumo soltar palavras que eu não tenho certeza de que vem de Deus. E muitas das palavras que foram liberadas aqui aconteceram, sim ou não? Então, que o Espírito do Senhor fale ao seu coração essa noite, te trazendo também à memória a necessidade da conexão com Ele, viver conectado com Ele. E essa conexão é isso, é depender de Deus, é estar conectado com Ele. Paulo fala que nós devemos orar e orar sem cessar. Talvez você não consiga gastar 5, 1, 2, 3, 4. Eu conheço pessoas que falam, eu oro 4 horas. Talvez elas conseguiram, por meio de uma profissão, de um trabalho, trabalhar num horário tal e orar tantas horas. Mas nem todos nós conseguimos, pelo nosso dia a dia, até porque é um princípio da palavra também que diz que com o suor do rosto nós comeremos, não é isso? Então temos que trabalhar também. Mas isso não impede do avivamento geral descer, não impede que você também não tenha um avivamento pessoal. Como você pode fazer? Orando ali. Eu chamo de pílulas da oração. É você, em determinados momentos, pega uma pílula e olha para o céu. Pai, te amo, o Senhor é maravilhoso na minha vida. Pronto, vai trabalhando. Passa mais um tempinho. Eu já disse que o Senhor é amor? Não, então o Senhor é amor. Então, vai falando. Vai tendo momentos com Ele. Sabe? Deixa essas gotas. No momento começa como gotas. Mas daqui a pouco se transformará numa chuva incessante.